Bom, pessoal, esse vídeo é para dar a minha opinião pessoal, tá? E também a opinião de pessoas como o Dr. Larry Thomas em assunto correlato, mas não é a mesma coisa. Todo mundo sabe que há décadas o canal tem mais de uma década e meia, minha participação em fórum quase 2 décadas, que eu falo que geometria é preponderante ou mais importante do que o tipo de aço, tá? Em habilidade de corte, tá? Vamos deixar isso bem claro. A geometria é mais importante. Isso dito o ano passado com todas as letras pelo próprio Dr. Larry Thomas. Então é uma opinião minha, porém, digamos que embasadas em pessoas que sabem mais do que eu e corroboradas por pessoas como o Dr. Larry Thomas, que o pessoal que acompanha o canal já está cansado de saber todo o background dele. Pois bem, mas tem uma outra questão, gente, que eu achei interessante levantar com os amigos, que é o seguinte: na hora de se decidir por comprar ou não uma lâmina, o que é mais importante você levar em consideração? O tratamento térmico ou a geometria? Vejam bem, eu não estou falando de habilidade de corte, eu estou falando na decisão, o que vai... são vários fatores que vão te fazer bater o martelo para decidir se compra ou não uma lâmina, mas eu acho que 2 fatores sobressaem, tá? Que é o tratamento térmico e a geometria. Qual que é mais importante você levar em consideração na hora de decidir se vai comprar ou não a lâmina? A minha opinião, e aqui é opinião, tá? Você pode ter uma opinião completamente diversa da minha. Eu vou dar a minha opinião, mas vou embasar de por que essa é a minha opinião. Eu acredito que na hora de decidir uma compra, né, se você vai adquirir ou não essa ou aquela lâmina, o fator mais importante não é o aço, nós estamos deixando o aço de fora dessa discussão e realmente ele vem talvez em terceiro lugar, tá? Mas o fator mais importante para mim é o tratamento térmico. Ah, Cabral, mas a geometria que vai fazer a lâmina ser boa para cortar ou não, ter boa habilidade de corte ou não. Correto. Porém, gente, eu quero raciocinar com os amigos aqui. A maioria das geometrias que a gente acha disponível para comercialmente não são otimizadas para a maior ou melhor habilidade de corte. Nós vamos concordar nisso. Talvez a gente encontre exemplos raríssimos de lâminas que de fábrica têm excelente habilidade de corte. E aí são raríssimos, mas raríssimos mesmo. Boa habilidade de corte nós até encontramos mais um pouco, mas a média delas são muito robustas, entre aspas. São muito peitudas no fio. Então, quer dizer, mas eu tenho uma lâmina que corta bem para o seu padrão. Você já experimentou uma lâmina que eu e outros consideramos que corte bem? Talvez não. Mas então, se a geometria faz toda essa diferença, por que eu estou dizendo que, na minha opinião, quem vai bater o martelo no final das contas é o tratamento térmico? Por um detalhe muito simples, gente. Talvez hoje você não tenha condição de modificar a geometria da sua lâmina. Mas eu diria que
hoje, vamos pegar o dia de hoje, para esmagadora maioria das pessoas, você teria condição de mudar pelo menos a geometria de fio, a geometria da região do fio da sua lâmina. Isso já melhora a habilidade de corte de qualquer lâmina, tá? Então, quer dizer, se você já faz de cara um desbaste de alívio bem generoso, você, sem mexer na geometria geral da lâmina, você já consegue uma boa melhora na habilidade de corte. Ah, Cabral, mas e no restante da lâmina? É por isso que eu estou falando. Hoje, pode ser que você não tenha condição. Daqui uma semana pode ser que você não tenha condição. Daqui um mês pode ser que você não tenha condição. Daqui um ano pode ser que você não tenha condição. Mas daqui a 5, talvez 10 anos, você tenha condição de mexer em toda a geometria da lâmina. Talvez você adquira uma lixadeirinha bem porqueirinha como a minha. Dá para fazer até num rebolo, tá, gente? É mais difícil, mas dá para fazer. Até com um disco flap daria para fazer com muito cuidado. Mas eu estou falando que é uma coisa que pode vir a ser factível para você. Você pode vir conseguir a fazer isso em algum período da sua vida. Já o tratamento térmico, praticamente nenhum de nós vai ter condição ao longo das nossas vidas de refazer o tratamento térmico daquele aço, gente. Vejam bem, cuteleiros profissionais são raríssimos que fazem tratamento térmico de aço inox, tá? E vê bem, eu não estou falando aqueles que fazem 420, eu estou falando de aço como 440, S30V, 14C28N, tem pouquíssimos que fazem aqui no Brasil, e fica nisso. E a maioria de nós não vai ter condição nunca de fazer isso, tá? Principalmente se a gente considerar uma lâmina já acabada. Porque fazer o tratamento térmico ou refazer o tratamento térmico de uma lâmina acabada com geometria final não é a mesma coisa que você fazer o tratamento térmico de um blank com maior espessura e tal. Não é a mesma coisa, tá? Então é por isso que eu estou falando que quem deve nortear o seu fator principal é o tratamento térmico, porque esse, vamos colocar realisticamente, nós não vamos ter condição de mudar esse tratamento térmico. Pelo menos não vamos ter condição de mudar para melhor. Nós podemos piorar, mas mudar para melhor vai ser muito difícil. É por isso que eu não é que eu condene, é que eu acho a perda de um bom tratamento térmico. Quem pega, por exemplo, uma lima ou uma serra Starrett ou KF e tal, e destrói o tratamento térmico para desbastar aquilo, para refazer o tratamento térmico. Por quê? Aquele tratamento térmico daquela lima, daquela serra, é o estado da arte em tratamento térmico para aquele aço. Você não vai encontrar um tratamento térmico melhor do que aquele que a Starrett, que a KF e tal, deu para aquela lima ou para aquela serra. Você não vai, simplesmente não. Pega o melhor cuteleiro que vocês conhecerem. Ele não vai fazer um tratamento térmico melhor do que dessas duas marcas especificamente, tá? Especificamente. Então, o tratamento térmico, gente, é uma coisa que, em termos realísticos, tá? Nós podemos generalizar, é lógico. Vai haver uma ou outra pessoa em cada 1 milhão que vai conseguir, mas isso é desprezível estatisticamente. Nós não vamos conseguir mexer. Porém, a geometria, nós podemos não conseguir hoje, mas quem sabe daqui a um tempo. E pelo menos a geometria da região do fio, quem quiser, porque não é engenharia da NASA, não é engenharia de foguete,
é só uma pedra, pode ser carborundo, laranja, placa diamantada, vai conseguir melhorar a geometria de fio. A geometria geral, muitas pessoas não vão conseguir, mas algumas, e não é desprezível esse algumas, vão conseguir isso. Então, a geometria a gente consegue alterar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, mas a geometria a gente consegue alterar. O tratamento térmico não. Esse é definitivo, tá ali e acabou. Nós não vamos conseguir melhorar esse tratamento térmico. E talvez não, com certeza, a esmagadora, mas assim, a quase totalidade da maioria de nós não vai conseguir mexer de forma alguma, a não ser para destruir aquele tratamento térmico. Então é por isso que, na minha opinião, quem deveria ser o responsável por bater o martelo na hora de decidir se compra ou não uma lâmina é o tratamento térmico bem feito e não a geometria boa para cortar. Porque a gente tem possibilidade de alterar. O tratamento térmico, realisticamente, a gente não tem possibilidade de alterar. Tá? Por que eu estou com esses 2 Victorinox aqui? Porque eu vou dar uma exemplificação na prática de como eu não preciso trocar, igual eu vejo muita gente. Meu Victorinox desgastou a lâmina, eu vou mandar para a Victorinox para eles trocarem a lâmina para mim. Primeiro que eu não acredito, acredito no sentido de não faz parte da minha filosofia trocar uma lâmina usada. Não é porque ela tem caráter, não, é porque eu sei que eu usei aquela lâmina. Então, o que eu faço? Eu vou mostrar para os amigos. Esse Victorinox aqui, vocês estão vendo aí, tem um generoso desbaste de alívio, tá? Vocês estão vendo, tá? A geometria já é relativamente boa, mas ele ainda assim é peitudo na região do fio, por isso eu fiz o desbaste ali, mas é uma lâmina que eu diria bem próxima do original. Aí nós vamos ver o paquímetro a 1 milímetro, tá? Vai entrar quase 5 milímetros, 5 milímetros, vamos colocar 5 milímetros nela. Se a gente for andando para frente, ele vai fazendo um distal taper, vai entrando um pouco mais, 6, 7, 8K na pontinha. Então, essa é a lâmina original, tá? Se você pegar um Victorinox 0 km, um solo desse, tá? Que não fabrica mais, o paquímetro não vai entrar mais do que isso na lâmina. Aí, vejam bem a comparação dessas 2 lâminas. Olha o nível de desgaste dessa daqui, só com a fiação, tá, gente? Ela ficou estreita assim por causa de afiação ao longo dos anos. Vou tentar colocá-la por cima aqui para ter uma noção ainda melhor, talvez. Olha lá. A diferença de uma lâmina para outra. Quanto que essa de cima perdeu pela afiação. O que acontece, gente? Naturalmente, quando você vai desgastando a região do fio e entrando em direção à espinha, a espessura vai aumentando, tá? Porque o flat nada mais é do que, a grosso modo, um triângulo, tá? Se você vai subindo em direção à base do triângulo, que no caso seria a espinha, olha lá, ele vai ficando naturalmente mais espesso, mais grosso. Então, com isso, você vai perdendo a habilidade de corte. Você pode ter o fio mais afiado que for, que descasca cabelo. Isso independe, tá? O que acontece é que mesmo com aquele fio super afiado, você vai ter muita dificuldade para cortar qualquer coisa, porque a espessura está muito grande. Então,
Vejam bem, essa lâmina deveria, se nada mais fosse feito, cortar muito pior do que essa aqui. Vocês viram? Entra 5, à medida que vai caminhando em direção à ponta, 6, 7, 8. Então, a habilidade de corte aqui é uma boa habilidade de corte para uma lâmina de fábrica, industrial. Tá? É o que eu falo dos Victorinox. Eles têm geometria boa. Tá? Mas esse daqui, se fosse tudo mantido igual, apenas a fiação sendo refeita, ele cortaria muito pior do que essa lâmina. No entanto, o que foi feito? Toda a lâmina foi desbastada. Vejam a comparação entre elas. Tá? Vejam a comparação entre elas. Olhem a espessura máxima do que é praticamente original e do que foi retrabalhado. Tá? Isso é uma diferença. Agora vamos fazer o teste que vai mostrar para a gente a habilidade de corte. Entra 5 milímetros e à medida que você vai andando, ele cai para 4, tá? 4 milímetros é aqui que ele aumenta. Então, essa porção aqui corta praticamente tão bem quanto a de cá. Tem uma ligeira diferença? Tem uma ligeira diferença. Porém, em alguns materiais, tá? Não são todos, em alguns materiais, essa aqui se destaca no corte. Em uns poucos materiais, essa aqui vai se destacar no corte. Por quê? Porque ela tem uma largura de folha menor. Então, querendo ou não, apesar dela ter uma espessura ligeiramente maior, o atrito vai se dar por menos tempo em contato com o meio que está sendo cortado. Tá? Para a maioria das coisas, essa daqui se sai um pouco melhor, mas a de cá não fica muito atrás. Isso é que eu quero dizer quando geometria você tem a possibilidade de alterar. Então, uma lâmina que provavelmente eu deixaria de lado, tá? Pela falta de habilidade de corte, foi corrigido em boa parte, alterando toda a geometria da lâmina. Esse era o canivete que a mãe usava. Tá? Não usa mais porque a mãe faleceu, já faz uns 15 dias. Tá? Então, esse canivete voltou para mim para fazer funções que eu normalmente não faria com esse. Porque esse é a lâmina... Ah, Cabral, mas esse aqui não ficou mais frágil? Ficou. Tá? Você vê que ela tem uma flexibilidade maior do que a de cá. Tá? A de cá é mais rígida, tá? Pela geometria, pelo volume de aço. Tá? A de cá, por ser menos espessa, tem uma flexibilidade maior. Então, a de cá, por exemplo, deixa eu dar um exemplo banal que todo mundo faz. Descascar uma laranja é um exemplo banal que todo mundo faz com uma lâmina. Essa descasca muito bem. Essa descasca um pouco melhor. Por quê? Porque pela lâmina ter praticamente o mesmo taper da espinha para o fio, ou seja, a mesma relação de diminuição de espessura da espinha em relação ao fio, a relação é basicamente a mesma da de cá. Por quê? Porque a de cá é mais espessa, mas é uma folha mais larga. Então a relação se mantém. Essa daqui, por ser uma folha menos larga, ela deita e contorna melhor a laranja do que essa daqui, tá? Então, eu consigo perceber na prática uma ligeira vantagem nessa lâmina aqui para descascar a laranja, tá? Porque ela deita melhor
na superfície redonda da laranja e acompanha melhor a porção da casca fina que você quer tirar do que a de cá. A de cá, pela largura da folha, não entra tão bem em contato com a circunferência, a face circular da laranja, e com isso, às vezes, você tem um probleminha precisando controlar melhor o tanto que o fio está entrando ou não para tirar a casca sem ferir a laranja. Acho que os amigos me entenderam nesse ponto. Essa aqui, por ser uma folha mais estreita, tá? De menor largura, ela contorna melhor a laranja. Essa lâmina, por ser mais estreita, mais fina, mais pontuda, ela penetra melhor se você precisar excisar alguma coisa, ou seja, enuclear, remover. Por exemplo, os amigos que estão acostumados com cozinha, uma cabeça de repolho, normalmente eu exciso aquele núcleo dele, que é mais fibroso, mais duro. Então eu entro com uma lâmina lá no fundo, contorno e tiro aquele fuso, tá? Aquele cone mais fibroso. Isso faz com que as folhas se destaquem melhor se você quiser fazer uma salada e tal. Então, uma lâmina mais flexível, mais estreita e com uma relação de taper down da espinha para o fio relativamente igual a dessa, mas aí ela leva vantagem por ser mais estreita. Então ela faz a enucleação melhor, tá? Então é só um exemplo, gente, de como a gente consegue mexer na geometria, mas não consegue, em termos práticos, tá? Para basicamente a totalidade de nós, mexer no tratamento térmico. E é por isso que é o tratamento térmico que deve nortear a sua escolha. Cabral, e se a gente cair numa zona cinzenta? Por exemplo, a Victorinox é considerada uma das marcas com estado da arte para o tratamento térmico do 104110, 104116, o X55 cromo MOV15, tá? Ela é considerada uma das marcas estado da arte para este aço. Então, gente, eu não considero o melhor aço que ela poderia usar, mas é a escolha dela, principalmente baseada na inoxibilidade, tá? Quando bem polido. Mas é o que eu falei, é o estado da arte. Agora, vamos imaginar, então, você falou que o tratamento térmico é que deve nortear a escolha. Tá. E vamos para uma área cinzenta. Então, eu não tenho um excelente tratamento térmico, mas tenho um tratamento térmico regular e uma geometria muito boa, que se destaca dos outros modelos do mercado, por exemplo. Ainda assim, eu devo levar o tratamento térmico em consideração? Gente, aí é aquilo que eu falo da área cinzenta, tá? Que não tem uma escolha certa, isso vai depender de cada pessoa, até na minha opinião. Então, por exemplo, se eu tiver uma geometria excelente, um tratamento térmico regular, ou seja, via de regra, gente, um tratamento térmico regular vai me dar mais dentes do que um bom tratamento térmico e vai me propiciar uma dureza menor, não que o tratamento térmico seja responsável pela dureza. Um excelente tratamento térmico permite que você trabalhe com durezas mais altas, tá? Um tratamento térmico regular vai pedir ou deveria pedir que você trabalhasse com durezas mais baixas, exatamente para evitar fratura da lâmina, dente e microdente, que nada mais são do que fratura, tá? Dureza alta, rolar ou não, ambas vão rolar do mesmo jeito, gente, se a dureza for a mesma. Um bom tratamento térmico ou um mau tratamento térmico vão rolar do mesmo jeito. Qual a diferença?
o bom tratamento térmico vai rolar. O mau tratamento térmico começa a rolar e fratura. Tá? Por quê? Quando a gente fala em bom tratamento térmico, nós estamos falando basicamente tamanho de grão da matriz e, quando muito bem executado, tamanho de grão dos carbonetos. Tá? Mas o principal é o tamanho de grão da matriz. Quanto menor, melhor o tratamento térmico para aquele aço. Então, gente, nessa zona cinzenta, eu diria que se a pessoa não tem condição hoje de alterar a geometria, e essa não é uma lâmina cara, é uma lâmina barata, tá? Ele pode optar pela geometria, quando o tratamento térmico é regular somente. De bom para cima é sempre preferível que ele opte pelo tratamento térmico como fator decisivo da sua decisão. Tratamento térmico regular, mas geometria excelente, e ele não tem condição de alterar agora a geometria, e é uma lâmina barata, ou seja, ela vai apenas dar um pouco mais de dente e microdente do que uma lâmina com tratamento térmico ótimo para aquele aço, seja ele qual for, e é lógico, vai fraturar um pouco mais facilmente do que o tratamento térmico excelente, aí eu diria que ela pode escolher pela geometria. Cabral, como é que eu vou saber se o tratamento térmico é regular, bom ou ótimo? Gente, olha, a Tramontina, eu diria que ela tem bom tratamento térmico. Cabral, não é excelente? Não, eu diria bom. Por quê? Quando eu comparo Tramontina, Victorinox e Henkels, por exemplo, Victorinox tem o melhor tratamento térmico para essa categoria de aço, Henkels em segundo lugar, Tramontina em terceiro. Então, a Tramontina não é o estado da arte para o tratamento térmico dessa categoria de aço, mas é um bom tratamento térmico. Tá? Então, ele deve nortear a sua escolha. Sendo que a Tramontina costuma ter boas geometrias, que podem ser bem melhoradas, tá? Mas já tem boa geometria. É tão boa quanto a da Victorinox? Não, a Victorinox é melhor. Henkels, eu diria que ficaria mais ou menos pau a pau em termos de geometria, tá? Mas tratamento térmico não. A Henkels está um pouco à frente, a Victorinox está mais à frente. Então, eu acho que esse vídeo era basicamente para isso, para deixar a minha opinião com relação a um assunto que não é esse, que é geometria é mais importante que tratamento térmico e aço em habilidade de corte. Isso é uma coisa. Para decidir qual lâmina comprar, considere mais o tratamento térmico, aquela marca que tem melhor tratamento térmico. Por quê? Porque no tratamento térmico a gente não consegue mexer. Na geometria, pelo menos no fio, eu diria que a totalidade de nós consegue mexer se quiser ter um mínimo de esforço para aprender. Muita gente consegue, já faz isso naturalmente, porque já aprendeu. Então, quer dizer, a parcela dos usuários que tem capacidade de mexer pelo menos na geometria de fio é uma parcela boa. Mexer em toda a geometria, eu concordo que aí já cai bastante esse nicho de pessoas, tá? Mas é factível. A gente pode, talvez não hoje, talvez não amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente pode vir a conseguir fazer isso. Esse tipo de modificação que eu fiz aqui. Mexer em toda a geometria, tá? Mas é factível. Não está basicamente descartado que nós não vamos conseguir fazer isso. Nós podemos conseguir fazer. Já o tratamento térmico, gente, realisticamente,
a quantidade de pessoas que vão ter condição de refazer o tratamento térmico de uma lâmina acabada, uma lâmina comercial que você comprou, é ínfima. E bota ínfima nisso. Porque uma coisa é você fazer um tratamento térmico num blank que tem essa espessura aqui e uma espessura de fio metade disso aqui. Outra coisa é você conseguir refazer o tratamento térmico de uma lâmina que tem essa espessura de espinho e essa espessura no fio. São duas coisas completamente diferentes. Eu estou para dizer que numa lâmina como essa, sem haver um warp, um empenamento e coisa, é quase impossível você refazer esse tratamento térmico, tá? Realisticamente falando. Então, e só para mostrar que fio é uma coisa que toda lâmina minha tem que ter bom, ó. Tá? Fio é sempre assim. Ouça. Tá? Então, quer dizer, esse desbaste não afetou em nada o tratamento térmico na região do fio. Isso é um pouquinho de experiência, grão usado na lixa, tá? Tudo isso faz diferença. Mas então era isso. Deixem que o tratamento térmico norteie a sua decisão, porque nele a gente não vai conseguir mexer. Geometria, bem ou mal, agora ou no futuro, eventualmente a gente consegue mexer. Tratamento térmico para a gente, meros mortais, e para basicamente a totalidade das pessoas, mexer no tratamento térmico de uma lâmina como essa, acabada assim, sem prejudicar a lâmina, eu diria que é impossível. Ou ter um tratamento térmico, no mínimo, no mesmo nível de qualidade da fábrica Victorinox. Eu diria que é impossível. Tá ok? Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.